Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de ressignificação, rotinas, Covid, quarentena e atenção plena. Como que essas palavras soltas podem se juntar nesse momento tão ímpar que nós estamos vivendo? E como o cérebro é impactado com essa mudança de hábito. E não é uma mudança simples não, tá? É uma mudança real, é uma mudança ativa. E o cérebro só está mudando porque nós estamos ativamente mudando. Quando a gente fala de Covid, quarentena, isolamento, muita gente confunde, né? Primeiro, o Covid é um vírus da família dos Covides. Eles são como primos. Eu tenho uma característica, mas meu primo não é tão idêntico a mim. Aí eu tenho outro primo que também não é tão parecido. Então cada um vai agir de uma forma distinta. Por exemplo, esse novo Covid-19, ele tem uma característica especial de ser altamente transmissível entre os seres humanos. Existia um Covid na década de 80 que era altamente transmissível entre os cães, matou muitos cães e não atacava diretamente esse trato respiratório como esse novo Covid. Naquela época atacou o trato digestório. Os cachorros tinham problemas de digestão e diarreia e acabavam morrendo de desnutrição. Então esse Covid que se adaptou agora para o ser humano, é bom deixar claro que, ainda que a gente não saiba muito bem como ele funciona, todo vírus ele precisa de um hospedeiro. E ele não quer matar o hospedeiro, ele precisa do hospedeiro para viver. Ele quer incubar nesse hospedeiro e, se por acaso essa incubação não funcionar muito bem e o seu corpo reagir ou não conseguir combatê-lo, aí sim nós temos as manifestações clínicas desse vírus. Mas a maioria das pessoas vai incubar muito bem ele, ou seja, vai hospedá-lo e vai ser apenas um canal transmissor para esse vírus. Por isso que a tal da quarentena é tão importante. Aí vem a dúvida, e quarentena e isolamento? Quarentena que vem lá da época das embarcações, que chegava nos portos e não se sabia a origem dos animais ou das pessoas, então elas ficavam cerca de 40 dias. Mas isso é apenas para algumas doenças que têm esse período de incubação. Pouquíssimas doenças têm esse período de incubação. Na verdade, as incubações podem variar de dias a anos, por exemplo. Mas se acostumou a falar dos 40 dias na Bíblia, dos 40 dias de jejum, que relembra a quaresma para os católicos. E para nós, essa quarentena ela vai ser especificada pelos órgãos de controle para cada vírus ou cada patógeno que a gente precisar ficar afastado. Isso é diferente de isolamento por quê? Porque a quarentena é para todo mundo, tá? O isolamento, não. O isolamento é para quem já está acometido e manifestando a doença. Então você pode ter uma quarentena em casa e não precisar ficar isolado. Mas se você tem, por exemplo, a manifestação do Covid, você vai ficar em quarentena e isolado. Ficar em quarentena e isolado não é fácil para ninguém. Eu tenho certeza disso, não está sendo fácil para mim. Então nós temos que tentar pensar na nossa rotina. A dica que eu te dou para o cérebro não entrar em confusão é ele ter uma agenda. O cérebro não gosta de sustos. Tá ouvindo? Ei, você que é casado, noivo, não faz surpresas. Surpresas podem ser terríveis. Eu espero que as surpresas tenham sido boas para você. Mas geralmente, quando a gente não está preparado para receber algo, é quando a gente reage da pior forma possível. Por exemplo, você vai conversar com alguém, espera um assunto romântico, essa pessoa vem com queixas ou brigas, você não sabe como reagir, geralmente reage mal. É assim que a gente vai ficar na quarentena se você não tiver uma agenda. Não deixe teu cérebro ficar esperando surpresas. Agenda para dizer que horas você acorda, que horas você almoça, quantas séries você vai ver, que horas você acaba essa série. Essa agenda vai te ajudar muito a você, por exemplo, não ir para o lugar da distração. Que lugar é esse? É o lugar onde você se sente bem. De repente, distraído, você vai para onde se sente bem. Se você tiver algum vício, por exemplo, em drogas, você vai usar. Se você for viciado em comer, você vai pegar o que está mais fácil
para você adquirir e vai comer. Se você for viciado em fazer fofoca, você vai fazer fofoca. Não precisa ser um viciado de compulsão, mas se você tiver o hábito de, o seu cérebro distraído, ele vai para onde você está habituado. E o cérebro atento, ele consegue entender que os seus pensamentos não precisam virar um comportamento. Nós já falamos disso no primeiro vídeo, vamos falar mais sobre como pensar, sentir e se comportar são atitudes que se complementam, mas são diferentes. Você consegue interromper esse processo em uma dessas fases. Mas eu falei também sobre atenção plena, ou como a gente consegue fazer com que esse cérebro distraído fique atento. A atenção plena é um conceito recente, apesar de a sua filosofia ser muito antiga, formulada pelo cientista Kabat-Zinn. Ele compilou vários estudos de meditação, de concentração e tornou isso numa forma laica, científica, medicinal, aonde a gente precisa só estar atento. Então, meditar, ele pode até ter as suas regras para o iniciante, mas no final, o que ela busca é que você fique atento. Viva o momento presente. Isso pode ser muito difícil se você está numa quarentena ou está isolado das suas outras práticas que você tinha hábito. Viver o momento presente é tentar entender que o agora é só o que existe. Ficar preso no passado ou ficar preso no futuro, dizem que ficar preso no passado é depressão e ficar preso no futuro é ansiedade, te rouba o presente. E isso tem trazido muito prejuízo, principalmente para os mais jovens, que estão com pensamentos acelerados e não consegue nem mesmo perceber que está com o pensamento acelerado. Então a atenção plena é basicamente isso, se perceba. Vou interromper rapidinho, tá? Esses dias eu me peguei crítico de mim mesmo. Como assim? Eu estou explicando para vocês que tem que ter uma agenda, que a gente tem que ter um cronograma, disciplina, ao invés de agir pela emoção, e eu me peguei totalmente emotivo, falando alto, gesticulando, e depois eu fiquei me criticando. Falei, Renato, você é uma farsa, não faz o que você diz que faz. E ao mesmo tempo, como eu pratico a meditação mindfulness ou a atenção plena, eu lembrei do princípio da autocompaixão. Eu tive compaixão por mim mesmo. Eu falei assim, será que eu agiria dessa forma tão rigorosa com uma outra pessoa? Será que eu cobraria tanto assim por um pequeno erro de um outro alguém? Por que eu estou tão perverso comigo? E só por eu ter me percebido, eu me acalmei. Então a atenção plena é isso, se perceba, não precisa se culpar por estar agindo de tal forma, basta se perceber. E você pode praticar isso, exercitar o cérebro, é como um músculo. A biologia é bem diferente da célula neuronal, da célula muscular. Lá no primeiro vídeo eu falei da célula neuronal, qualquer dia eu vou falar da célula muscular, mas exercitar quer dizer fazer algo com constância e sempre se tornando cada vez mais habilidoso em algo. Para isso você tem que tornar algo que era fácil um pouquinho mais difícil, superar, mais difícil, superar. Então você pode começar a ter atenção plena no que come, ter atenção plena na água e no sabor dela, ter atenção plena na temperatura da comida, ou o mais fácil é ter atenção no seu corpo. Aí eu vou te convidar a dar uma pausa nesse vídeo e respirar por 10 segundos, prestando atenção aonde estão seus pés, aonde está o seu joelho, aonde está o seu quadril, aonde está a sua coluna, sempre tentando respirar, com o ar entrando pelo nariz, passando pela cabeça, indo até os pés, e depois saindo devagar. Dá uma pausa e faz um checklist de todo o seu corpo.
até as regiões mais pequenas do seu rosto. Depois você volta nesse vídeo. Se você fez essa pausa e voltou, você consegue se perceber que talvez a respiração tenha ativado um sistema que a gente chama de parasimpático. Parasimpático quer dizer que eu tenho um sistema nervoso que eu chamo de autônomo, que ora ele é simpático, ele é agitado para lutar, para sobreviver, e ora ele é parasimpático para acumular, para se acalmar, para descansar. A gente fica sempre nessa balança, né? De hora agir, de hora descansar. E a respiração, se for acelerada, se a gente ativamente agora acelerar a respiração, eu já sinto os problemas de como se eu tivesse um problema. E não tenho, eu só estou acelerando a respiração. Eu senti minha mão ficar um pouquinho mais gelada, meu coração palpitou. Então, mesmo que você tenha algum gatilho durante essa semana ou essas semanas de quarentena, acalma esse gatilho, entendendo que você tem, com compaixão e respirando com calma. Só em acalmar a respiração, você diz para o seu cérebro que está tudo bem. E ajuda mais ainda a respirar com atenção plena, né? Percebendo o seu corpo. E isso pode ser em qualquer lugar, dentro do ônibus. Percebe seu corpo. Andando na rua, perceba seu corpo. Se vestindo, perceba seu corpo. E por fim, a prática de atividade física. Minha última dica de hoje. A atividade física tem um poder enorme e ela nos acompanha desde que somos humanos. A nossa postura bípede nos possibilitou a sobrepor as outras espécies pelo exercício. Nós temos glúteos. Esses glúteos nos permitem ficar em pé. Então, em casa, não fique tanto tempo sentado, tanto tempo parado. Eu falo para os meus pacientes que isso é a síndrome da bunda mole. Você não pode ver um local que você quer sentar. Então, fique mais tempo andando, mais tempo em pé. Aí na internet tem vários professores de educação física, fisioterapeutas que estão fazendo exercícios em casa, usando o próprio corpo. A atividade física, ela tem a capacidade de agir num sistema que a gente chama de sistema recompensa, que é jogar dopamina, é uma substância química no seu lobo frontal, que é o lobo da atenção, e fazer você ficar mais atento. E essa dopamina também faz você se sentir gratificado. É o mesmo gratificado que você teria comendo um chocolate, mas não vai ganhar as calorias. Ou usando drogas, mas não vai fazer mal para o seu corpo. É algo que só traz benefício. A gente vai ter um vídeo aqui, os próximos, onde eu vou falar só dos efeitos neurotróficos, de potência para o cérebro que o exercício faz. Resumindo, faz uma agenda, não deixa o tédio bater. Se bater o tédio, se você se sentir mal, ressignifica isso. Ressignificar é tornar uma situação com outro aspecto, com outro olhar. O que eu espero desse vídeo? Que ele tenha ressignificado essa quarentena para você, que você consiga enfrentar esse problema que não é só teu, é só nosso, da melhor forma possível, da forma que a ciência recomenda, ficando em casa por enquanto, e que a gente tenha na história escrito que nesse ano de 2020 um grupo de pessoas no Brasil conseguiu combater um vírus por disciplina, por pensar no próximo. Isso é Ubuntu. Um abraço. Olá, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Toda semana tem uma palavra de fisioterapia, ciência e comportamento para você.